Estou recebendo aqui hoje Manuela Januário Batista, ela que é nutricionista clínica funcional. Pode abrir a câmera aí. Manuela, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Jo. Obrigada pelo convite. E estamos aí agora com esse projeto de emagrecimento. Isso aí. E, gente, olha, que ela já veio aqui no clima de 2023 para inspirar todo mundo, bem linda, bem poderosa. A gente estava falando antes do nosso quadro, né? Do poder visual, né? A gente prepara lá um look, uma maquiagem e tal. Isso muda tudo, gente, na vida da gente, né? Então tá aqui, ó. A Manuela tá aqui exatamente representando o que a gente acabou de falar no nosso quadro Poder Visual. Tá aí. Já veio no clima para inspirar meu povo aqui, Manuela? Isso mesmo. Vamos botar esse povo para emagrecer? Vamos lá. Então vamos. Manuela, vamos começar do começo. Emagrecer é difícil? Não é difícil. Acho que essa mensagem foi passada há muito tempo e as pessoas têm essa visão de que emagrecimento é difícil, que tem que ser dieta restritiva, que vai parar de comer o que gosta. Que vai morrer de fome, que vai passar fome, que vai sofrer, que vai surtar. Isso mesmo, e não é assim. Tá. O que a gente tem que fazer é ver a rotina do paciente e montar essa dieta com ele, de acordo com ele. Como é a vida dessa pessoa. Isso, acolher esse paciente, né? Que muitas vezes o paciente chega em determinados lugares e ele não é acolhido, ele simplesmente pega uma folha, coloca um kit de emagrecimento, sei lá, e vai para casa. E não é assim. O emagrecimento ele é muito mais emocional. Tem causas emocionais por trás disso. Quando a gente vê alguém que não consegue emagrecer, eu não vejo só o orgânico dela, né? O fisiológico dela. Ali tem o emocional por trás. E até ontem, conversando com uma paciente... Né, gente? Quem me acompanha aqui sabe que a Manuela está falando tudo o que eu absolutamente creio nisso. Não existe como tratar um ser sem olhar para o emocional dele. Não tem. Até porque toda doença que somatiza no corpo, ela começa no emocional. Sim. O início dela é emocional e depois somatiza no corpo e aí tá as doenças. E o emagrecimento, ele tem muito a ver com abandono. Em alguma parte da vida, a pessoa se sente abandonada por pai, por mãe, ou por um cônjuge, alguma coisa assim, e ela vai fazer da comida um conforto. Então, geralmente, assim, ó, aonde mais as pessoas, o horário mais que elas comem, à tarde. Claro, tem o pico do cortisol, que também tem tudo a ver, onde a gente vai, o corpo, ele pede prazer, então a gente vai comer comida, né, comidas que a gente gosta. Que horário é esse? Depois das 6, né? Que aí eu brinco com meus pacientes. Eles comem tudo assim, tipo, tudo que é tá a hora que a gente passa lá na padaria Santa Clara. Come aquela torta bem boa. O meu problema é doce. E é nessa hora que o nosso corpo ele não precisa mais de carboidrato. Porque o que acontece? O que o carboidrato fornece? Carboidrato o que é? São pães, massas. Sim. Esse grupo de alimento, ele nos fornece apenas energia. Então, assim, comê-los de manhã e pelo meio-dia, tudo certo, que a gente vai ter tempo para gastar. Tá trabalhando, tá se exercitando, né, fazendo coisas. À noite, o corpo ele já está indo descansar. Então, não precisa mais de carboidrato. A gente come porque a gente gosta. E outra coisa que eu falo para o paciente, nesse horário, geralmente, ele come um sentimento. Entendeu? Por isso que é muito emocional. Às vezes é solidão, às vezes é o próprio abandono, às vezes é saudade. Com a hora, então. Isso. Olha. Chega em casa, né, tipo, vai relaxar e aí vem tudo o que não tá tão legal na vida, né? Porque trabalhando ali no quente... Cara, faz muito sentido isso, né? Faz muito sentido mesmo. Faz sim. Então, eu sempre linko isso. O emagrecimento com o emocional e os alimentos, claro, que a gente tem que partir para alimentos anti-inflamatórios, que vão desinflamar esse organismo. O paciente sempre chega no consultório muito inflamado, né? Muito inflamado. Comendo coisas que... açúcares e farinhas. Intoxicado. De uma forma geral, todos nós estamos muito intoxicados, né? Por não... Já começa olhando a geladeira da pessoa, né? Olhando os armários dentro, a gente já vê se a pessoa está intoxicada ou não, né? Sim. Aconteceu o quê? Pelas suas escolhas. Aconteceu que foi até meio recente, né? 1902 foi a primeira indústria alimentícia que trouxe o biscoito. Então, assim, antes era tudo feito em casa. Então, não tinha nada, assim, tão agressivo para o organismo. E aí veio a indústria alimentícia e muito mais prático, né? Comprar do que preparar. Hoje, a correria do dia a dia somatizou isso dentro das famílias, né? Então, as mães já vêm, assim, para as crianças também. Então, olha, se a gente olhar, tem que ir lá do início e arrumar tudo, porque senão a gente não consegue organizar. Né? E o povo também está muito, assim, querendo algo rápido.
Gente, emagrecer não é rápido, emagrecer é um tratamento. O teu corpo vai ter que desinflamar, por isso que eu falo para paciente, gente, 3 meses, isso que não é, nem é muito, né? 3 meses para quem está aí acima do peso, 8, 10 anos, 15 anos, não é muito, mas eu digo, 3 meses para o corpo começar a responder esse processo de tratamento, porque tu tem que tratar. Tem várias formas de emagrecer, porque o que é o emagrecimento? Acontece por déficit calórico. No caso, tu, né, Jô, tu gasta, vamos supor, 1.600 calorias. Geralmente, uma mulher da tua altura, da tua idade, 1.500, um corpo não lento, né, um metabolismo não lento. Se você comer a mais do que isso no dia, você vai engordar. Você vai guardar essas calorias, não vai gastar e vai armazenar no tecido adiposo como gordura. Então, o que acontece? Tem que se alimentar com menos de 1.600 calorias. Estou dando um exemplo, né? Acontece que o quê? Da onde vem essas 1.600 calorias? Porque o que dá caloria para um alimento é o carboidrato, a proteína e o lipídio. Então, assim, eu vou comer o quê? Uma Coca-Cola zero, não tem caloria? Sim, mas pode não ter caloria, mas o que vem ali dentro dela? Só toxina, só corante, só acidulante, só coisas que vão te intoxicar. Então, tem que ver de onde estão vindo essas calorias. E para a gente emagrecer, tem que vir de onde? Tem que ser oriundas de proteínas, boas proteínas, e de fontes de gorduras boas. O que são fontes de gorduras boas? Azeite de oliva, um abacate, até uma manteiga dá para pôr. E as proteínas são as carnes, né? E as proteínas vegetais, que é o grupo do feijão, da ervilha. Então, aí a gente consegue organizar um pouco a vida do paciente. Tem alguns livros que são muito bons, assim, que podem auxiliar a pessoa nesse processo, né? Tu tens alguns que tu indica, assim? Tenho. Gosto de passar para os pacientes. Um que fala bastante do processo inflamatório e tem uma linguagem bem clara, assim, fácil de o paciente ler, é Barriga de Trigo. Já fala muito, né? Conhece esse livro? Já ouvi falar. É muito legal. Ali ele fala tudo o que o trigo vem fazendo no corpo da pessoa. E outros mais comportamentais, a nutrição comportamental, até tá na foto que eu enviei para vocês, porque eu não consigo emagrecer, e tem outro ator falando, eu consigo emagrecer. Então, assim, são livros que vai falar mais do emocional e de como a gente lidar com a comida, né? Porque, tipo, é desde criança que a gente vem tendo contato com a comida. Primeiro, alimento, geralmente é o peito, né? O leite materno. E depois daí a gente vai tendo contato com o que os pais passam pra gente. E aquilo ali cria memórias afetivas. Então, muitas vezes a gente come coisas por memórias afetivas que nos traz. Entende? Então, esses 2 livros falam bastante disso. Eu consigo emagrecer e eu não consigo emagrecer. E o Barriga de Trigo fala mais a parte orgânica, que o teu corpo está funcionando de forma inflamatória devido ao trigo e outros alimentos que a gente come. A gente pode realmente considerar que hoje o trigo, eu digo hoje porque esses alimentos mudaram, né? A forma de processamento e tudo ao longo dos anos. Tipo, porque lá na minha infância, aquela cuca maravilhosa que a minha avó fazia, a gente não tinha... Na minha família, por exemplo, claro que aí também a gente tem a questão genética, não tem? Um pouco, a gente traz a genética. A gente pode desenvolver, né? Hoje em dia a gente comenta mais sobre a epigenética. O que é isso? A gente pode mudar os nossos genes. Por exemplo, tu tem um gene de diabetes que trouxesse da tua mãe. Mas tu pode não vir a desenvolver se tu tens hábitos saudáveis, manutenção do peso, atividade física. Então, tu pode não vir desenvolver. Aí a epigenética consegue, no caso, colocar em remissão esse gene para não ativar, não ser ativado. A gente não deve... Tipo, quando o paciente chega falando isso, eu falo assim, não vamos se apegar a isso. Tu pode vir desenvolver se tu tiver hábitos errados, mas não é o que pode acontecer se tu seguir uma alimentação correta e manter o peso, né, Jô? Que é a manutenção... Tipo assim, pessoas que não estão... que estão 5 anos acima do peso, ela já pode vir desenvolver tipos de cânceres. Só por estar acima do peso. Então, a manutenção do peso é muito... E tu vê na rua muitas pessoas com sobrepeso. É incrível. Então, é isso que... o teu objetivo, né, com o emagrecimento te levou a criar um grupo de emagrecimento. Onde essas pessoas realmente entraram no processo de verdade, estão mantendo. E como é que funciona o grupo? Então, eu montei o primeiro grupo aqui em Araranguá em 2015. E deu muito certo. Foram muitas pessoas emagrecidas, 30 quilos, 35 quilos, 20 quilos, 15. Só mudando os hábitos? Só na reeducação alimentar. A questão do grupo, o grupo ele fica forte porque tem várias pessoas no mesmo propósito.
Tá. Então, a gente se identifica ali. E eu também tive problemas de peso. Então, por isso, assim, que eu acolho muito bem o paciente, porque eu já passei por isso, já tive acima do peso e sei como que é. Então, ali no grupo, o que acontece? Elas chegam, a gente tem uma conversa, porque algumas têm que ter uma alimentação diferente, né? Tem alguma alergia, alguma intolerância. E toda semana eu sugiro, eu dou um exemplo de cardápio. Um cardápio fácil de ser seguido, não tem restrição. E ali elas também ficam livres. Porque o que acontece? Quando a gente recebe um cardápio muito engessado, um cardápio que tu tem que seguir aquilo ali, senão tu não vai emagrecer, tu até consegue por 2 semanas, 3 semanas, mas depois vai ficando, tipo, difícil, tu não vai conseguindo. Tu tem que ser livre. Tu pode ter essa liberdade de, à tarde, querer comer um pão de queijo numa padaria. Tudo bem, vai lá e come, e não vai estragar a tua dieta. A não ser que tu tenha intolerância, né? Daí já entra os casos individuais. Mas, então, esse grupo são várias mulheres, tem homens também, mas o público maior é mulher, onde a gente se encontra uma vez por semana, de forma online e presencial, aqui em Araranguá, e a gente conversa as maiores dificuldades. Então, ali elas conversam, elas colocam o que... É um grupo de terapia, É um grupo de terapia, é isso aí. E eu amo isso. E dá muito certo. Então, quantas pessoas tem no grupo hoje? 70 pessoas. Estamos em 70 pessoas e aqui em Araranguá tem um público menor que vai nas reuniões presenciais, mas o meu WhatsApp é sempre à disposição do paciente, a gente sempre está conversando. Esse contato com o paciente, o profissional, é muito importante. Tu ter essa liberdade de conversar, de mostrar alguma coisa, porque tu tem que estar em conjunto. Sozinha a gente não consegue. Então, ali também acho legal, mãe e filhas, temos 4 participantes que são 4 famílias. Boa tu falar isso, porque uma coisa que eu estava pensando aqui é... Quando uma pessoa, de repente alguém aí esteja nos assistindo e diz, bah, eu já tentei, já fui na nutricionista, já peguei o famoso cardápio e tudo, comecei direitinho, bem animado. Porém, tem lá filho adolescente, tem um marido que não está na mesma vibe e tal, e aí a pessoa acaba deixando de lado seu objetivo pela questão da influência externa, né? Os hábitos da família. Então, aí como é que faz? Vai ter uma geladeira da pessoa que está em dieta e uma... Fica complicado, né? Como é que se administra isso emocionalmente e na prática, o que tu sugere? Na prática, eu sempre falo para o paciente, para as mulheres, né? Porque os homens, eles são mais decididos, sabia, Jô? Quando eles chegam no consultório, eles são decididos, eles emagrecem muito mais rápido. Claro, eles têm muito mais massa magra, né? Sim. Que massa magra queima mais caloria, mas eles são mais decididos. Acho que o emocional deles é um pouco... Eles vão mais pro racional, né? Nós somos muita emoção. Então a gente oscila. Mas o que eu digo para as mulheres? Vai devagar. E a gente tem a questão hormonal, né? Tem. Que acaba com hormonal. Com a nossa vida. E a gente luta com essa questão hormonal desde a menarca, que é a primeira menstruação, né? Então é muitos anos. Exatamente. Né? E eu falo assim, vai trocando aos poucos e não tenta impor. Talvez eu acho que aí seja um dos segredos meus, assim, com os pacientes, que eu não imponho nada para eles. Eu deixo eles livres, falo o que é. Então, em casa também tem que ser assim, não tem que impor. Tem que ir devagar. Troca alguma coisa que nem vai sentir. O óleo, né? Tipo, faz um alimento mais saudável, menos gorduroso. Tipo, vai tirando devagar. E a alimentação saudável, ela influencia as pessoas. Acho isso muito bacana. Concordo. Já tive pacientes, mulheres que falaram, meu marido também emagreceu, meu filho está emagrecendo, então acaba influenciando. Eu sempre falo, a mulher, ela é o pilar da casa. Querendo ou não, ela tem... E também já tem um casal, foi muito engraçado, que ele queria muito fazer, ela precisava emagrecer, mas ela não fazia. Daí o casal sempre tem uma discussão, assim, né? Eu fico ali, aí tipo, ele dizia assim, mas tu não faz as coisas. E daí, entendeu? Então, às vezes, assim, também, a mulher, ela tem que ter aquela... iniciativa, né, Jô? Não esperar, às vezes, pelo marido. Faz e, quem sabe, desperta nele a vontade também de seguir e ficar mais flexível, né? E outra coisa, também tem que ter um dia, uma refeição livre. Escolha, eu sempre falo para o paciente, 1 ou 2 dias para fazer uma refeição livre, sai de casa, vai num restaurante, come alguma coisa que não esteja tão naquele momento ali de plano alimentar. E aí é mais fácil seguir, né? Porque se tu sabe que na sexta, no sábado ou no domingo tu vai poder fazer esse extravasar, fica muito mais fácil tu manter e saber que nesse dia tu pode... Então, essas são as dicas que eu passo para as famílias. Ter esse dia, 1, 2 dias, fazer mesmo um macarrão, fazer, sei lá, e comer alguma coisa mais calórica e durante a semana seguir mais correto, porque vai ter essa recompensa, né? Claro, com certeza.
Ô, Manuela, conta a tua história pra gente. Minha história, como eu cheguei na nutrição e como foi tudo. E a tua experiência que tu dissesse que tu também perdeu peso. Ah, sim. Então, eu, desde a adolescência, acho que antes da adolescência, eu me sentia gordinha. Então, eu tomava muito chá de bugre. Tu te sentia ou tu era? Eu não era tanto. Tá. Mas eu era um pouquinho, mas eu não era tanto, não. E assim, eu tive problema de crescimento, então eu não cresci muito, então eu já era mais cheinha e tudo mais. E aí, eu tomava muito chá de bugre. Eu lembro que a gente morava lá na Sanga da Toca, no interior, meu avô colhia e trazia, eu tomava, e minha avó falava, Manuela, isso não vai dar certo? Porque, tipo, eu tomava com bolachinha, água e sal e chá de bugre de manhã já. Bugre? Hoje também é conhecido como porangaba. É um dos melhores chás para emagrecimento. Dizem que chá não emagrece. Gente, nada único vai te emagrecer. O emagrecimento é um conjunto, mas ele ajuda. Depois eu falo um pouquinho dele. Tá. E aí eu comecei que... Fui cair de paraquedas na nutrição, eu fazia psicologia. Aí fui morar em Tubarão e uma amiga minha... Ah, tu já fazia psicologia, então. É, eu gosto. Isso com certeza te auxilia bastante, né? No processo da nutrição. E hoje na medicina eu estudo muito mentes também. Ah, então, legal. assim, transtornos, eu gosto muito. E geralmente no sobrepeso tem muito disso, né? Uhum. E aí eu cheguei em Tubarão morando com uma colega e ela fazia nutrição e o meu curso era só à noite. Eu ficava em casa lendo os livros dela e falei, que legal isso. Daí eu falei, Elisa, eu vou trocar para nutrição. E ela, ué, troca. Daí eu fui lá, conversei com a coordenadora meio resistente. Jô, quando a gente quer uma coisa, eu acho que é destino, não sei. Eu fui 3 vezes. Na terceira vez que eu fui, que ela me olhou assim e falou, tá, pega isso, pega esses papéis, e entrei para nutrição. E ali comecei a gostar. Eu passei por todas as áreas. E o que eu mais me identifiquei foi com o atendimento, assim, tipo, atender o paciente e ver que, através do que tu passa para ele, ele melhora. Uhum. Então, eu fiquei encantada com isso. E aí, o que aconteceu? Eu me formei em 2010, 2013, comecei a querer medicina. Aí, fiz cursinho em Criciúma, comecei a fazer vestibular, não consegui. E no cursinho, tinha uns colegas que foram para a Argentina. E eu fui para a Argentina fazer, 2014. Aí, lá foi onde eu engordei 8 quilos. E lá comecei com o hipotireoidismo subclínico. Então, eu voltei assim, bem, imagina, aumentei 8 quilos em 2014. E só consegui emagrecer há 3 anos atrás. Fala um pouco desse hipotireoidismo. O hipotireoidismo é a pausa do TH, né, do hormônio da tireoide. Então, ele vai deixar a pessoa com mais propensão a vir engordar, porque o metabolismo fica lento e tudo que come processa mais. Então, e eu comi muito glúten lá, muito panetone, muito creme de... Como é que é? O doce croissant. De leite. As medialunas deles lá, comi muito isso. E junto com o estresse, né? De nova língua, de toda a questão. Eu engordei 8 quilos e só emagreci. Aí depois comecei a pós com Laio Ribeiro, em São Paulo. Daí eu não consegui... Ai, que máximo. Foi máximo mesmo. Foram 18 meses, todo mês indo para São Paulo e aprendendo essa medicina... não é alternativa, é uma medicina funcional, né? Que agora a gente já tem E foi onde eu comecei a mudar. Aí eu comecei a suplementar bastante com nutrientes e desinflamar meu organismo e colocar essa tireoide para funcionar. Uhum. Aí eu consegui. E hoje eu sou apaixonada por alimentação saudável. Como algumas coisas erradas. Uhum. Não sou também engessada e neurótica, não sou. Uhum. E ainda bem, né? Porque acredito que não fica bem isso quando a gente lidar todo dia, né? Essa é a minha profissão. É o que eu passo para as pessoas. Eu ser neurótico, eu iria passar também de um jeito mais agressivo, acredito até. Então, assim, eu sou mais flexível e emagreci. Emagreci, estou mantendo e estou muito contente. E emagrecimento é algo que ele mexe muito com a autoestima da mulher, né? Uhum. É algo assim que já começa de manhã, né? Colocar uma roupa e não servir. Então, isso hoje eu falo com propriedade com os pacientes, acredito? Por isso que eu te falei, eu acolho eles porque eu sei o que é estar acima do peso. E a dificuldade, que realmente no começo tem que ser um pouco... A gente tem que seguir, né? Um plano, tem que se conhecer, tem que ver como que esse emagrecimento vai aparecer. Às vezes o paciente espera muito de balança e a balança não mostra. Mostra mais em medidas, mostra mais em saúde, mais em vitalidade. Então a gente tem que ver que cada pessoa emagrece de um jeito. Por isso que eu digo, não compara o teu emagrecimento com o outro. Sim. Né? Não compara, porque cada pessoa... Porque a rotina da pessoa também, de repente, o tipo de vida que ela leva, o trabalho, enfim. O tipo de corpo também, cada um tem um tipo, né? A gente sabe que tem corpos diferentes e esse emagrecimento vai aparecer. Como que esse organismo vai ser desinflamado? E aí eu me identifiquei muito com o emagrecimento, me identifico muito com as pessoas que me procuram para isso, porque a gente fala em emagrecimento, mas a saúde do paciente é totalmente restaurada. Tipo assim, sintomas
queda de cabelo, azia, desconforto gástrico, constipação intestinal, isso tudo é melhorado. Porque o emagrecimento, o que ele é? Ele é uma consequência de bons hábitos, né? Ele é uma consequência de hábitos saudáveis, diários, que tu faz todos os dias. São hábitos repetitivos que tu faz e tu consegue levar a pessoa a emagrecer. Eu gosto de forma simples e leve, por isso que o grupo é tão legal. Porque não é nada forçado. Ali a gente conversa, a gente discute, uma passa uma receita, aí a gente tem um grupo no WhatsApp, coloca uma foto, já anima. Nem todo dia a gente também acorda com vontade de comer ovo, que eu falo pro paciente, né? Nem todo dia a gente acorda com vontade, mas aí tu vê uma foto lá, já te anima, pelo menos já come alguma coisa mais saudável, toma uma água com limão, já começa a desintoxicar o corpo. Então, isso que é maravilhoso. Tu fala bastante das mulheres, né? E, primeiro, tem mais mulheres no grupo do que homens. E, em contrapartida, os homens são muito mais decididos, enfim. Mas a mulher tem esse agravante aí, né? Então, vamos passar a mão um pouquinho na cabeça da mulherada, porque nós temos essa questão realmente hormonal, né? Sim. E a gente passa uma vida tendo que lidar com isso, né? Começa lá na adolescência, na menstruação, e vai até a menopausa. Quando a gente acha que a menstruação parou, a gente vai acabar meus problemas. Doce ilusão, né? Aí vem a menopausa. A menopausa é mito ou é verdade? Que a menopausa, a gente ganha uns quilinhos na menopausa? Ganha uns quilinhos na menopausa e de forma natural, assim, todo ano vai aumentar um pouco. Isso é todo ano, Manuela? Pelo amor de Deus! Depois entrou no climatério, despertou a menopausa. O que é a menopausa? É a pausa dos hormônios femininos, né? Começa, distende abdômen. Chegou a me dar um treco agora. E depois de 5, 6 anos ainda tem um aumento de peso todo ano, de 600 gramas a 1 quilo. Assim, de forma natural. Eles vêm assim, pela do nada? Pela pausa dos hormônios. Eles vêm assim, tem como eles não virem? Na verdade, o que acontece? Por isso que a gente trabalha com essa medicina integrativa, que é a prevenção. Então, assim, mulheres que tiveram hábitos saudáveis durante a vida, elas tendem a não sentir tantos efeitos do climatério, da menopausa. Então, já começa por aí. Mas quando não se cuida e chegou na menopausa e sente tudo de ruim, vai ter que repor hormônios de forma não sintética, né? De forma bioidêntica, de uma forma mais natural. E alimentação, ter uma vida saudável. E aceitar isso, né? Tipo, não trazer isso como um peso. Porque isso a gente sabe que toda mulher vai passar por isso. Mais cedo ou mais tarde a gente vai entrar. E os homens também. Eles acham que não, mas eles têm a andropausa, né? E eles pensam que não tem. Então, assim, a gente se preocupa, mas é uma tragédia anunciada que eu falo, né? A gente já sabe. Então tem que fazer o quê? Essa é boa. Gostei dessa. Mas é verdade. É a verdade mesmo. É bem isso. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se cuidar, fazer uma atividade física. Algo que ajuda muito é musculação, porque a gente, se perder a nossa massa magra, é a nossa força, é a definição do corpo, e a gente queima muito menos caloria, porque a menopausa já deixa o corpo mais lento. Então, a gente tem que ativar esse metabolismo. Ativa como? Com atividade física. Quanto mais músculo, mais queima de caloria tem durante um dia. Então, e as mulheres fogem da musculação. Muitas não gostam. E aí que a gente já tem que começar a ter um olhar de forma diferente. A gente tem que se cuidar e pronto, Jô, não tem como fugir disso. Ou então, tu lidar com os sintomas todos ruins que vão vir aí, com uma alimentação errada, com o peso não certo, não suplementando, que a gente tem que suplementar. Da alimentação a gente não traz todas as coisas, né? Todas as fontes de nutrientes. Então, tem uma conscientização. Né? Eu sempre falo para o paciente. E não para nunca. Né? Tipo assim, a saúde e o peso, a gente não alcança eles e fica estático. Nós não somos estáticos, né? Nós somos seres mutantes. Então, o que acontece? A gente vai ter que vir buscar isso sempre. Por isso que é bom dar uma escapada às vezes, por isso que tu pode saber que tu pode tomar uma bebida alcoólica às vezes, pode comer, porque senão vai ficar muito difícil seguir uma coisa engessada, né? Sim. Uma coisa mais ali que não pode dar nenhum escape, porque pro resto da vida. E aí acaba comprometendo a questão social e tal, né? Manuela, a pessoa para fazer parte do teu grupo, né, de emagrecimento tem que ser tua paciente. Sim, tem que ser minha paciente. Tá. Vai passar por mim, a gente vai fazer uma anamnese e vai entrar no grupo. E aí entra no meu contato, no meu WhatsApp, no meu Instagram, e ali a gente já começa. É um clube de assinatura, então eu já coloquei assim de 6 meses e de 1 ano para o paciente não parar.
Tá. Porque não pode esperar em 1 mês, 2 meses conseguir atingir o objetivo. E às vezes o paciente para porque ele está conseguindo. Mas ele está conseguindo justamente porque ele está fazendo. Entendi. E aí, é a mesma coisa como quando alguém toma um medicamento. Tá bem, tá super bem, daí para de tomar porque tá bem. Mas tá bem justamente porque tá tomando. Tá bem justamente porque tá participando de um programa, tá em acompanhamento. Então, não deve parar. Então, assim, é algo que tem que ter uma constância. E tem que ter uma permanência para conseguir. Porque senão, realmente, até caminha 2 meses sozinho, mas depois já começa. Porque aquilo ali tem que ser afirmado sempre, né? A gente tem que criar uma base, um alicerce, uma estrutura. Isso aí a gente não consegue em 2, 3 meses. Tem que ter um tempo maior. Ô, Manuela, tu falaste muito dessa questão também emocional, né? Que tu olha para e tem que ser olhado realmente. Aí, quando o paciente chega lá, está acima do peso, tu vai fazer essa anamnese, já vai identificar que ali tem uma ferida emocional. O que tu trabalha paralelo, né? Bom, vamos começar a parte prática, desintoxicar, limpar esse organismo para começar um ritmo de vida. Mas como é que vai aquela parte emocional, o que tu indica? Então, eu vou conversando com o paciente. Tem pacientes que são mais abertos e outros mais fechados, né? Uma terapia, acho bem legal isso. Tem várias técnicas de terapia hoje em dia, né? Tem muitas, não só a parte de psicologia e o que o paciente mais se identificar, né? Porque, tipo, ele vai ter que experimentar. E não é na primeira e nem na segunda também, né? Técnica que vai conseguir. Mas, assim, vai ter que entrar nesse caminho. Então, eu abro para ele a janela. Eu digo assim, olha, acredito que tem que mexer aqui, mexer ali. E você procura, indica alguns profissionais. Pode ser uma hipnose, pode ser uma constelação, pode ser um... Que ele mais identificar, né? Mas ele tem que melhorar, tem porque todo... entender aquele processo ali, né? Quem não tem trauma, né, Jô? Quem não tem alguma coisa que não foi, que é mal resolvida da infância com os pais, isso a gente traz na vida. E, querendo ou não, é um conjunto. A gente tem que pensar que nós somos... É um tripé, né? Corpo, mente e espírito. Então, tem que estar ligado. Mas é claro que o paciente ele chega para alimentação, então eu vou mais nesse foco, né? Sim. E às vezes eu vou falando, mas quando tá gritante, que eu sei que se ele não melhorar esse lado, ele não vai conseguir, aí eu falo, olha, tem que esse caminho aí, tem que ver, tem uns que não aceitam, né? Que não estão preparados para ouvir. E aí a gente vai tentando levar isso, mas uma hora ou outra vai ter que arrumar, porque senão vai levar a vida inteira assim. Atendi uma senhora de 60 e poucos anos, que ela disse que ela nunca tinha conseguido emagrecer, que ela lembrava que a mãe dela chamava ela de gorda quando ela era pequena, para ver. Ela tinha 60 e poucos anos e ainda a fala da mãe estava tão saliente, tão presente na vida dela. E aí, o que vai fazer? Eu posso ajudar na alimentação, mas se ela não tirar esse trauma, aí é onde entra comer por um sentimento, né? Ela vai estar comendo ali um abandono, uma tristeza, uma falta e não vai ter jeito. Eu também já atendi, eu gosto de contar os casos, porque algumas pessoas se identificam, né? Claro, eu atendi legal. outra senhora também, que ela veio buscar pela segunda vez os papéis para bariátrica. Segunda vez, Jô. Ela já tinha feito a cirurgia e veio buscar de novo. Aí eu comecei a conversar. Ela disse que... Ela já tinha feito a bariátrica? Já. Há 20 anos atrás. Ia fazer de novo? Ia fazer de novo. E pode? O médico, né? Por isso que... daí eu já abro outra questão que eu não vou nem entrar. Mas eu não atendo pacientes que irão fazer a bariátrica e também não atendo pós-bariátrico, porque é muito complicado e aí mesmo por falta de nutrientes eles começam a ter uma visão difícil de lidar e é um tiro no pé. Para mim é um tiro no pé. Eu tive pacientes com 90 quilos fazendo bariátrica. Tem necessidade? Não tem, gente. Bariátrica, mas enfim, né? Daí já entra... Mas o que eu estava falando? Tu ia contar um caso dessa senhora... Tá. Pois é, ela chegou no consultório e ela chegou já com a pilha, né? Tipo assim, ó, eu só vim aqui, o doutor me indicou você... E eu atendia pela Unimed na época. E aí eu não podia dizer não, né? Tinha que... Falei, tá, tudo bem, eu vou passar para a senhora. Mas vamos conversar um pouco? Tipo assim, você não acha que não é... Que você já cortou o seu estômago, já reduziu a parte de absorção intestinal e aumentou o peso. Quem sabe não é algo emocional aí? Vamos conversar. Ela aceitou conversar, tá. Ela disse que ela passou fome na infância dela e que hoje ela ia para cruzeiros, para viagens, e que tinha muita comida e levava um saquinho de comida dentro da bolsa. Para ver, o medo de faltar comida. E a gente fala, ai, não pode, não. Gente, pode. Por isso que a gente tem que ver. A cabeça da gente é assim. A cabeça da gente. Por isso que eu acho assim, eu nunca tive, né, assim,
super acima do peso. Já tive numa fase que eu engordei assim 13 quilos, mas graças a Deus assim consegui, né, voltar, e para mim não foi exatamente difícil. Eu nunca passei por isso, mas já convivi com pessoas, né, assim. E é uma luta, gente, porque a cabeça é uma coisa assim impressionante, aquilo que a pessoa crê, né, que ela bota ali na cabeça, e misturado ali com o seu sentimento, vai virar comida. É exatamente isso. Come por um sentimento, né? Não é nem fome. É fome eu convivi emocional. com um bariátrico que disse... Bom, a Manuela quer fazer... Mas só para exemplificar, né? Ele disse... Não, eu não vou em psicóloga, eu não vou trabalhar minha cabeça, não quero mudar nada na minha cabeça. Eu fiz a cirurgia para ela trabalhar para mim. Pronto, ele só queria botar comida para dentro e ele ia engasgar. Entendeu? Tipo assim... Mas eles nem conseguem... Pergunta para mim se funcionou? Óbvio que não funcionou. Jô, eles tiram o prazer, um dos maiores prazeres, que é comer. Tu já viu? Eles não conseguem comer. Eles dão o efeito dumping, não comem um pedacinho só. Então, tipo assim, o prazer que a comida ali nos traz, não tem mais. Porque, tipo, foi cortado. E o paciente, a prática, né? Tipo, ele quer muita coisa prática. Ele vai lá, tira a vesícula. Ele vai lá, tira um pedaço do estômago. Ele vai lá e tira. Não é o tirar, é tratar a mente. Porque, tipo, é tudo de dentro para fora. Se tu não conseguir ter um olhar diferente para a comida e para ti, te olhar com carinho, porque às vezes comer é uma mutilação também que a pessoa faz. E é possível essa dieta ser gostosa, né? Ser saborosa. Ela é gostosa, ela é saborosa, senão o paciente não consegue seguir. Então, assim, a gente tem várias receitas bem saborosas e fáceis de ser preparadas também, né? Porque senão, isso é muito forte, né? O paciente achar que vai comer coisas ruins. E não acontece. Não mudou muito, né? Hoje em dia está muito mais fácil fazer um programa alimentar, uma dieta alimentar, porque tem várias marcas aí sem glúten, sem leite, gostoso, com a comida gostosa. O que tu diria para aquela frase que diz assim, mas eu vou aquela fala, né? Eu vou na nutricionista, ela vai me passar um monte de coisa lá, e isso tudo é muito caro, porque fazer dieta é muito caro, porque os alimentos, né? Vai lá, compra, sei lá, castanha, não sei o quê. Então, eu converso com o paciente, o programa alimentar do grupo, ele os alimentos mais simples, mais assim do nosso dia a dia. Tá. Às vezes, uma semana ou outra tem, mas aí, tipo assim, eu falo para ele comprar no granel, que é muito mais em conta, né? Compra porções menores. E eu vejo muito que o paciente atrás. Por isso que eu gosto de fazer recordatório alimentar, porque o que ele já come, a gente já coloca ali mais ou menos e pergunta, né? Queres gastar? Quais a tua disponibilidade? O que tu queres? Eu sou muito aberta com o paciente. E tem paciente de classe alta que também não quer gastar, não é por ter dinheiro, enfim. Mas, assim, alguns alimentos... O alimento de verdade, o alimento não é tão... Sim. Hoje está tudo muito caro, né? Mas, assim, arroz, feijão, carnes, frutas... É o básico que a gente coloca. Mas eu sei que tem esse pensamento. Mas não tá... As minhas dietas nunca foram assim. Sempre segui o que o paciente pode fazer, né? A gente também tem que ter essa noção, né? Sim. Uma pessoa que comece uma dieta hoje contigo, esse acompanhamento, né? Tem um tempo médio, assim, que a pessoa vai conseguir ver os seus resultados tão sonhados? Vamos pensar assim, alguém está botando aí como meta 2023, vou lá na Manuela, vou começar meu tratamento, vou mudar a minha vida. O que você diria para essa... Claro que depende do quantos quilos ela está acima do peso e tal, quais os objetivos dela, qual a realidade dela. Mas, em média, uma pessoa consegue transformar essa realidade em quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 16 semanas. É o que eu venho acompanhando, e eu tenho mulheres ali no grupo de emagrecimento que começaram em setembro e hoje estão com 8, 9 quilos, 12 quilos a menos. E parece muito mais no corpo físico, porque isso que a balança nos traz, né? Nos mostra. Mas no corpo físico acontece... E se não for tanto peso, se esse corpo não estiver tão inflamado, porque vai depender Ju, se a inflamação está demais nesse organismo.
Quanto mais inflamado, mais demora. Então, aí o processo tem que ser um pouquinho mais longo. Mas 16 semanas, 12 semanas, desculpa. Tá. 12 semanas já dá para uma mudança bem legal. Eu sempre gosto de deixar aqui pro pessoal, né, alguma tarefinha, alguma dica, alguma coisa que o pessoal possa aplicar em casa e fazer. Então, eu queria assim, ó, que se tu pudesse passar pra gente uma dica de como a pessoa pode perceber se ela está muito inflamada. Vou fazer uma pergunta. A língua pode ser um determinante? Um determinante? Pode. Olhando a língua da gente, a gente pode perceber se tem alguma coisa errada? Sim, aquela placa branca ao acordar, ou também que se forma durante o dia, é processo de fungos, de probactérias, que vem do intestino e estômago, e sobe, né, no nosso trato gástrico até a língua, e é um determinante de inflamação. Então, tem muito fungos aí nesse intestino, a gente precisa dar uma limpada no intestino. Outra coisa, ao acordar, antes de sair da cama, faz esse movimento na mão. A rigidez, a dificuldade de dobrar a mão, também é uma questão que a gente sabe que o paciente está inflamado. Tem retenção de líquido, tem falta de líquido também. Então, é algo bem legal. Acordar com as pálpebras inchadas é um sinal de hipotireoidismo, que também é um fator inflamatório. Então, tem várias coisas que a gente pode analisar. Eu olho para o paciente clinicamente, já faço um scanner, né? Mas isso é da prática clínica. Mas o paciente em casa, ele pode ver esses fatores. Ou então, tipo assim, um que é muito... eu acordo murchinha, sequinha, e durante o dia eu distende o abdômen, fico inchada. Também é questão inflamatória. Tem um livro, Jô, que você falou lá, eu não lembrei, que é muito interessante, todo mundo deveria ler, é que somos 5% humanos. 5%. O restante nós somos fungos, bactérias, protozoários e vírus. Tudo isso tem no nosso corpo. Vai ter sempre, mas o problema é como está essa proliferação e a quantidade deles dentro da gente. Então, nós somos 5% humanos só. E o que comanda na gente é tudo isso. O resto é bichinho. É bichinho, são bichinhos. Ai, Jesus do céu. Tá, ó, pegaram as dicas aí. O que a gente deve fazer ao acordar? Tem lá, bebe um copo de água morna, bebe um copo de não sei o quê, ou bota um limãozinho, a gente ouve um monte de coisa, ou faz um shot não sei do quê. O que tu indicas? Eu sempre indico algo no em jejum, sempre. Então, assim, gosto muito, primeiro, já falando da língua, poderia iniciar com a raspagem da língua, né? Tá, como é que faz a raspagem? Compra um raspador de língua, que não seja de metal, que não seja metálico. A colher, que muita gente aí indicou, não é legal, porque pode liberar alumínio, a não ser se a colher for de plástico ou de algum outro material. Um raspador de língua. Mas tem raspador de língua aí para vender de plástico. Pode ser. Pode ser? Não é a força que vai ser utilizada, é, na verdade, a técnica, né? Da parte distal para proximal. Então, de cima para baixo. E raspa umas 4, 5, 6 vezes, né? Não assim, de forma de cima para baixo, e cospe aquela gosma, né, que vai sair ali. Aí depois escova os dentes, tudo, ou não escova. Como é que é? Repete pra gente. Tem que fazer... Da forma distal para proximal. O que é distal? De cima para baixo. O que está mais dentro do nosso corpo para fora. Tá. Então, do final da língua para a parte, no caso, para fora da língua, para sair da boca. Higienizou. Se vai tomar limão, eu gosto muito de água com limão. Tá. Se vai tomar limão, não escova os dentes antes. E escova depois de uns 20 minutinhos. Tá. E toma o limão com canudinho, porque ele pode acontecer a erosão nos dentes, né? Quem vem tomando todos os dias, pode acontecer isso. E pode ser água morna, mas eu sempre acho mais interessante colocar alguma coisa nessa água. O limão, gosto bastante. Gosto também do extrato de aloe vera, que já vai tratar mucosa, cicatrização, aumentar a produção de enzimas digestivas. Gosto bastante disso também. Talvez colocar um açafrão da terra, mas o açafrão da terra, o pó mesmo, ele é muito forte. Então, eu indico mais cúrcuma, a curcumina gelatinosa, em suplemento, que daí vai ter mesmo a quantidade dos curcuminoides ali, né? Que são inflamatórios. Mas é muito importante já iniciar o dia despertando o organismo com algo bom. Tá. Algo que vai desinflamar. Um copo de água? Pode ser um copo de água, pode ser um shotzinho. O que a água morna faz? Ela vai melhorar a motilidade intestinal. Então, pessoas que têm problemas intestinais de constipação,
Aí, tipo, ela vai melhorar, no caso, os movimentos peristálticos do intestino para facilitar, no caso, a evacuação. Uhum. Tá, então já começa o dia aí com uma aguinha, então pode ser com limão ou não, ou pode ser só água também, se quiser. Pode. Não tem problema. Tá. Bom, já começamos. E aí, em seguida já pode comer? Eu peço para o paciente aguardar uns 15, 20 minutinhos. E depois, mesmo? se for só água, não. Mas se é água com limão, água com aloe vera, aí espera uns 15, 20 minutinhos e já inicia o dia. Pode estender um jejum intermitente. Gosto muito da prática do jejum. Não é para todo mundo o jejum intermitente. Por isso que a gente tem que ver de forma quem não é o jejum? Individualizada. Ai, adoro falar de jejum, gente. Talvez para o paciente que ele tenha uma vida muito agitada. Paciente com hipotireoidismo também, que toma a levotiroxina, o Puran também não é indicado. Gestante não é indicado. E o próprio paciente que não consegue a prática do jejum. Então, é individualizado. A gente fala, jejum é maravilhoso. É maravilhoso, mas nem todo mundo se encaixa num jejum muito estendido, no caso, de horas sem se alimentar. Eu sempre peço para o meu paciente fazer um jejum maravilhoso, que dá um resultado legal, fácil de fazer, que são de 12 horas. 12 horas, é o que eu ia perguntar. O jejum de 12 horas, dá para chamar de jejum? Dá para chamar de jejum. Porque, tipo assim, se tu parar de comer às 6 da tarde, né? Tipo, eu acho muito fácil. Que bom. Se tu já acha muito fácil, então estende esse jejum para as 10 horas da manhã. Te alimenta às 6, tua última refeição, e vai até às 10 horas da manhã sem... Ah, não, mas eu gosto do meu cafezinho da manhã. Pois é, então, por isso, para ti já não encaixa bem. Ou tu termina o dia mais cedo, eu também gosto assim, eu me encaixo mais nesse. Eu prefiro, então, entendeu? Começar mais cedo. Antecipar o jejum, o jantar. Porque o meu café da manhã tem muito a ver, por isso que eu imagino, né, que num trabalho como o teu, tem que entender essas características da pessoa. Eu, por exemplo, o café da manhã, para mim, ele está linkado a rituais, né? Então, preparar o meu café é um ritual que eu gosto de fazer, passar o café, né? Agora eu tenho utilizado muito o chá, me sentar ali, ler as minhas coisas e tal. Então, faz parte de um contexto, sabe? E continua. Então, o café da manhã, para mim, é um evento para mim de manhã, sabe? Assim, eu gosto de tomá-lo com calma, sabe? Então, mexer no meu café da manhã já me deixa nervosa. Então, pacientes assim, neste teu perfil, eu falo para quê? Antecipa esse jantar para mais cedo. E aí, no caso, também o jejum não precisa ser todos os dias. Sim. Para emagrecimento, ele atua melhor ainda em dias intercalados. Então, é mais fácil de fazer ainda para emagrecimento. Mas tem pessoas que estão na prática, que tiram o jejum para estilo de vida. Então, assim, tem um estilo de vida de fazer o jejum, acho bem bacana também, acho legal. E o corpo, ele rejuvenesce, ele acontece maravilhas. Nossa, a minha filha mais velha, a Catarina, ela tem uma facilidade de fazer jejum, gente, que eu fico boba, assim. E ela, tipo, depois da gestação, ela emagreceu muito. Ela se deu muito bem com o jejum. E realmente funciona, né? A gente vê. Mas eu acho isso, assim, eu acho que tudo tem que ser seguido sempre com orientação. Temos mais um pouquinho de tempo. Eu vou perguntar agora para a Manuela sobre os chás. Sim. Né? Então a gente tem aí o chá disso, chá daquilo. Eu amo chá, né? Eu acho que o chá realmente ele é medicinal, ele pode nos auxiliar muito, mas como tu disseste antes, só o chá não vai resolver, né? Na verdade, nem só a mudança de hábitos, a dieta, tem um combo para tudo, né? Tem um conjunto para tudo. Eu fiz uma especialização em fitoterapia, em chás. Eu amo. Eu também, eu amo chás, né? Desde novinha eu já gosto de chás. Então, eles estão sempre muito presentes, até no grupo. Além do programa alimentar semanal, eu passo uma curiosidade da nutrição e o chá da semana. Então, toda semana eu explico um chá. Então, essa semana foi o chá de alcachofra. O chá de alcachofra, ele é maravilhoso, porque os chás amargos, eles ativam o processo de detox do fígado.
ele faz o fígado funcionar. E o fígado é um mini laboratório do nosso corpo. Então, a alcachofra, ela é amarga, ela é ruim, mas ela é ótima para ativar detox do corpo, do organismo e ajudar também no emagrecimento. Então, assim, não emagrece, chás não emagrece, água com limão não emagrece. Gente, ajuda, auxilia bastante. Então, assim, é que a nutrição, ela tá aí no Instagram, e todo mundo, né, fala de nutrição e tem gente que fala, assim, numa propriedade que nem é tudo aquilo, por isso a gente tem que cuidar. Mas os chás, eu sou fã, eu sou apaixonada, eu tomo chá todos os dias e todos eles... o fantástico do chá que ele não serve só para uma coisa. Ele tem uma visão mais geral, assim. Ele ajuda em outras partes do corpo também. Tá, então tu inclui a história dos chás, né? Ali nas coisinhas que a gente pode fazer no dia a dia, à noite, qual é a tua dica de ouro, assim? Tipo, tu entra na questão do sono também, quanto tempo antes de dormir a gente deve se alimentar? Sim, é muito importante isso. O sono é o melhor detox do organismo. Então, a gente precisa ter um sono regulador, um sono regenerador e a comida, comer muito próximo de dormir, isso vai fazer com que a melatonina, outros hormônios, eles não sejam liberados e formados por conta que o sangue está para digerir os alimentos. Então, no mínimo 3 horas antes de dormir seria ideal. E finalizar o dia com um chá digestivo, um chá de camomila, um chá de funcho, um chá de endro. Então, são chás, assim, calmantes gástricos, que eu falo, para já iniciar o processo de detox, né, de leveza para o corpo. Mas eu sempre indico 3 horas antes de dormir, a última refeição. E alimentos leves, né, Jô? Porque, assim, querendo ou não, teu corpo já está indo para descanso, já está entrando em descanso. Então, quanto mais alimentos fortes, alimentos pesados, teu corpo vai ter que demandar mais energia para digerir, quebrar aqueles alimentos. Então, uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais sem carnes vermelhas, que são mais difíceis de digestão, as proteínas são mais difíceis, né? Então, uma comida mais leve. Agora que é verão, aproveitar para saladas, com carnes brancas, né? Peixes, frango e toda essa questão de alimentação saudável. Tatiele M. Costa de Bittencourt está perguntando aqui. Pergunta para a doutora aquela gordura que fica acima da cesárea. Tem solução? Aguardo a resposta ansiosa. Então, gente, na verdade, tem a pessoa que engravidou, ela pode ter tido a diástase, né? Que é o alargamento da musculatura. Então, já fica uma camada de gordura ali. As gorduras mais antigas, que a gente fala que são as gorduras marrom, elas são mais difíceis de sair. Então, às vezes, só realmente retirando essa camada de gordura ou fazendo muita atividade física e para sair. Então, assim, por isso que eu gosto também de ver como que tá essa gordura na pessoa, né? Se já faz muito tempo que tá ali uma gordura dura, uma gordura mais densa, vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. Acredito que se correr atrás, consegue sim. Uma caminhada, uma corrida, diminuir os alimentos inflamatórios. Tem que ver se realmente essa distensão, se a gordura mesmo, se tem flacidez junto, tem muita coisa a canalizar, Jô. Mas é possível sim, e começar hoje já, né? Vamos esperar. Então, tá aí, Tatiele, é possível, tá? Mas tem que passar por essa análise, né? A Jéssica Dandolini tá aqui, Manu maravilhosa, minha Nutri desde 2016, diz ela. Olha aí, ó, então essa tá no foco mesmo, né? A Jéssica tá. Ela tá emagrecendo, ela tá no grupo. Beijo, Jéssica. Ela é a mãe dela. 2016. Sim, e ela emagreceu muito, ela mudou muito o corpo dela. Tá de parabéns. E a gente tá conseguindo mudar, né? Tipo, os alimentos, ela aceita. É uma paciente muito querida. Que bom. Olha aí, um exemplo, né, gente? Exemplo. A Albertina Dandolin tá aqui, um beijo para Manu, feliz ano novo, bom dia, Jamara, bom dia, Albertina, parabéns aí, né? Legal aí, dando exemplo aqui, a força aqui para o pessoal que também tá, né, pensando aí, porque assim, a gente é muito influenciado, a gente é muito motivado, a gente muito na era agora do influencer, né? É legal a gente se inspirar em histórias e verdadeiras, né? Que a gente pode ouvir, olha, aquela pessoa conseguiu, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo,
né? Então, Todo mundo consegue. A Albertina, ela já emagreceu 25 quilos comigo. Aí depois ela aumentou um pouco, mas não aumentou tudo. E agora está em processo novamente de emagrecer, mas precisa ir muito menos. E é uma paciente exemplo mesmo. Então, é possível emagrecer. E com uma idade também que não é tão nova. Porque muitas pessoas falam assim, ai, Manuela, passei dos 30, acabou. Meu organismo tá lento. Gente, tem pessoas ali com 58, 60 anos, 65, emagrecendo. Então, muitas pessoas, elas têm mais erro alimentar do que colocar a culpa no metabolismo. Então, por isso que eu digo, não é difícil emagrecer. É realmente ajustar e ver a rotina do paciente e colocar ele de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma que ele consiga ver esse emagrecimento com não sofrimento. E aí ele só vai. E ele só vai, eu gosto de ter o contato com o paciente. Acredito que isso facilite muito o paciente emagrecer, quando ele está sendo acompanhado, quando ele sabe que pode mandar uma mensagem, eu vou responder. Então, isso faz toda a diferença. Com certeza, né? Porque se sente acolhido, se sente realmente cuidado, né? Isso mesmo. Tenho certeza que essa dinâmica e essa terapia do grupo funciona muito. Bom, Manuela, quero agradecer a tua vinda aqui, adorei te conhecer pessoalmente, anotar as diquinhas aí, então bora botar em prática, né? E quem queira realmente começar em um 2023 diferente, mudando seus hábitos, repensando, né? E acima de tudo, óbvio que para nós mulheres, para os homens também, né? A questão estética é importante, mas acima de tudo a saúde, né, Manu? Com certeza. E agora, como a gente está no dia 29 de dezembro, pensar aquela frase, né? Se eu tivesse começado há um ano atrás, como que eu estaria hoje? Muita gente posterga e aí um ano acabou e às vezes está lá, né? Não emagreceu, não se cuidou. Então, 2023 é entrar com isso já, com uma meta. Colocar lá saúde, hábitos saudáveis, educação alimentar, que não é difícil. E vai beneficiar a família toda, vai se beneficiar. O nível de pensamento muda também, Jô. É incrível quando a gente limpa a alimentação, tudo melhora. É algo mágico que acontece. Tá aí, ó. Nossa, cheguei a me arrepiar, gente, tá? Então, olha, tem mais nada para dizer, Manu. Beijo. Obrigada. Muito obrigada, tá? Parabéns aí pelo trabalho.